A frase "o mundo seria melhor se os honestos tivessem a mesma ousadia dos bandidos" ou algo bem semelhante a isso, é normalmente atribuída a Nelson Rodrigues, embora não esteja diretamente vinculada a uma obra específica dele. Seja como for, mesmo que a frase não seja textualmente dele, ela dialoga perfeitamente com seu legado, o que talvez explique a associação espontânea. A ambiguidade da autoria, aliás, é algo que o próprio Nelson Rodrigues ironizaria, já que ele adorava explorar as contradições da verdade e da mentira. No entanto, nos últimos anos, essa frase precisa recuperar a sua força, se é que algum dia ela teve força. Aqui no Brasil, nunca antes na história desse país, ela exprimiu com tanta perfeição em que nos metemos, exatamente por falta de coragem e ousadia de quem diz lutar pela liberdade. A única autoridade que até hoje eu vi demonstrar coragem suficiente para não acatar ordens ilegais foi o deputado Marcel Van Hatten. Quando o STF ordenou que ele depusesse a PF sobre suas falas na tribuna da Câmara, ele simplesmente respondeu que não iria porque não acataria ordens ilegais. E o que aconteceu com ele? Foi preso? Foi incluído no caso do golpe de Estado? Foi obrigado a sair do país? Pois é. Quando vemos Lula marcando viagem para Japão e Vietnã, despachando Janja uma semana antes para pretensamente se reunir com mulheres que sequer estavam lá, mas gastando fortunas com um séquito que ela carrega, dá uma certa dor no bolso, né? E ninguém reage. E quando Lula arrasta consigo uma multidão sem nenhum propósito específico, só para passear com o nosso dinheiro? Também ninguém estrila? E por estrilar, quero dizer fazer alguma coisa efetiva, mesmo que sejam necessárias criatividade e ousadia, e não ficar fazendo videozinhos na internet ironizando. Imagino o que pensaram os japoneses, que têm uma cultura de austeridade, ao ver que não parava de sair gente daquele avião. Será que Lula pensou que os iria impressionar positivamente ostentando? Ninguém também se opõe efetivamente quando Lula nomeia ministros que, no processo de seleção, parece-lhe ser obrigatório manter o histórico de fraudes, desvios de verbas públicas, mau uso de dinheiro público ou qualquer outro enrosco com a justiça. Mesmo quando alguns deles são pegos com a boca na botija, não se vê alguma reação que possa, pelo menos, causar-lhes algum constrangimento. Ou será que os pretensamente honestos acham mesmo que fazer um vídeo na internet denunciando algo que todos já sabem e poderiam mesmo até prever irá constranger o ousado meliante? Saindo do executivo, poderíamos também citar um monte de absurdos que não motivam qualquer reação efetiva. No entanto, nem vale a pena gastar tempo com isso, pois o Congresso já está valendo menos que uma nota de R$ 3 rasgada. Então, desviando o foco do executivo para o judiciário, quando um veículo noticioso descaradamente publica um artigo dizendo que o ministro Alexandre de Moraes busca um processo antigo para chantagear um dono de partido, o que mais é preciso para despertar a ousadia de pelo menos alguns que pudessem encarar o ministro e lhe pedir alguma explicação? O que é? Estão com medo de ser presos? Mais vale um deputado preso em pé do que um de 4? Já que aqui não existe ninguém com testosterona suficiente para o brecar, pelo menos mostra ao mundo a tirania vigente. Quem sabe não aparece aí um loirão com coragem para ajudar, né? Quando um advogado que defende um preso político faz uma série de requerimentos solicitando os direitos de seu cliente e recebe de volta a ameaça de que, se insistir no pedido, será multado, aquele agrupamento de advogados com cara de paisagem chamado OAB não faz nada? Serve para quê? São advogados líderes ou dançarinas do Bolshoi? Aí a gente se lembra do fato de que um ex-assessor do ex-presidente foi preso por ter feito uma viagem ao exterior e não voltou. E ficamos perguntando: qual é o crime cometido por uma pessoa que sequer tem qualquer investigação sobre si, viajar ao exterior e ficar por lá? O que aconteceu com o juiz que deu a ordem de prisão para o Felipe Martins? Nada? Ninguém avisou de que era uma decisão ilegal?
Pois é, ninguém. Então ele se sentiu à vontade para engrossar o caldo. Descobriu-se que seu despacho foi baseado numa notícia de jornal errada, pois Filipe não havia saído do país. Foi então libertado, né? Não, não foi. Com exceção dos advogados constituídos para o defender, alguém foi lá lembrar ao juiz que ele estava agindo novamente de forma ilegal? Já que ninguém se dispôs a encarar a ilegalidade, o ministro manteve Filipe preso para agora investigar se ele não haveria inventado aquela história de ter viajado ao exterior apenas para forçar a justiça ao erro. Erro? Que erro? O de prender alguém por algo que nunca foi crime? Depois que, invertendo totalmente o ônus da prova, sua defesa provou com todas as letras e recibos que seu cliente é absolutamente inocente, então o juiz o soltou, né? Sim, soltou, mas com tornozeleira, restrições até para respirar forte e outras ameaças. Alguém foi lá dizer na cara do juiz que ele não poderia, segundo todas as nossas leis, manter alguém que não tem qualquer pendência com a justiça com as restrições? Parece que não teve mesmo ninguém com essa ousadia e coragem. Poderíamos ficar aqui declinando absurdos o dia todo, mas não encontraríamos mais do que foi feito pelo Van Hatten e também pelo desembargador Sebastião Coelho, que na cara dos 11 ministros do STF excomunicou que eram as pessoas mais odiadas do país. Foram os mais ousados. Por causa disso, no início de todo esse imbróglio, Alexandre e seus companheiros de toga começaram a usar, mas tentando passar um verniz em suas ações na tentativa de mascarar suas ilegalidades. Algumas até vingaram. A imprensa amiga até aplaudiu. Sem qualquer reação, sentiram-se à vontade para prender mais de 1.500 pessoas, mas ainda tentando escamotear as ilegalidades. Mesmo assim, sequer foram taxados de chatos e feios. Mais tarde um pouco, já passaram para o descaramento, assumindo que têm atuação política e querem destruir a corrente de um dos espectros políticos. Opa! Ministro do Supremo Tribunal Federal, que devem ser os guardiões da Constituição, atuando politicamente a céu aberto? Aí não é mais possível. Algumas autoridades devem ter surgido para lhes peitar? Não? Não peitaram? Bem, então Alexandre e companhia passaram já para o insano. E, no julgamento de Bolsonaro e outros 7 acusados de golpe de Estado, já chegaram ao completo desvario. Sem ter um lé concreto que mostre qualquer indício de tentativa de golpe de Estado, foram obrigados a participar, mesmo que indiretamente, de um circo armado para dar cara de julgamento de admissibilidade de sua culpa. À toa, né? Pois até os carpetes dos palácios que abrigam os nababescamente empoderados já sabiam, desde antes da abertura dos inquéritos, que mesmo com pretensas provas que não resistem a um soprão, todos eles seriam colocados no banco dos réus. Socorro, Trump! Por favor, venha cuidar desse pobre país em que ninguém mais tem culhões.